Olá, meus alunos do primeiro ano, disciplina Ciência Política. Voltamos hoje para continuar a gravação do plano de aula 5 para esta semana, terminarmos esse plano de aula aqui. Espero que esteja tudo bem com vocês, com seus familiares. Muito bem, semana passada, neste plano de aula 5, o que nós vimos? Vimos a constitucionalização e o direito constitucional. Vimos o movimento constitucionalista, o constitucionalismo, todo o seu resgate histórico. Falamos do neoconstitucionalismo e dos marcos fundamentais deste neoconstitucionalismo. Quais são eles? O marco histórico, que são as constituições do pós-guerra. O marco filosófico, que é o surgimento do pós-positivismo, uma mescla do positivismo com o justnaturalismo. E falamos do marco teórico, que surge a partir da teoria de um filósofo chamado Konrad Hesse, da força normativa da Constituição, a Constituição estando no centro do ordenamento jurídico, né, e se aplicando aos casos concretos, incidindo efetivamente sobre a vida social. Muito bem, hoje nós vamos falar dos conceitos de Constituição, porque não é um só, nós temos vários conceitos. E também depois nós vamos falar dos elementos das constituições. Muito bem? Vamos embora lá? Então, vamos lá. Por que conceitos de Constituição? Porque, na realidade, são vários doutrinadores que se debruçam a partir dos seus ramos das suas ciências, dos seus ângulos de visão, e analisam a Constituição a partir desse ângulo. Então, nós temos um sentido político, um sentido jurídico, um sentido sociológico, a partir destas doutrinas ou destas disciplinas, olhando para o objeto de conhecimento. Qual é o objeto de conhecimento? A Constituição. Então, eles tomam como referência esses ramos da ciência para analisar a Constituição, que é o objeto de conhecimento neste caso. Muito bem? Então, vamos lá. Primeiro sentido, primeiro conceito que nós vamos trazer é o sentido sociológico de um doutrinador chamado Ferdinand Lassalle. O Ferdinand Lassalle, ele fez um discurso em 1862, na antiga Prússia, que chamava assim: o que é uma Constituição? Ou o que é uma Constituição? E esse discurso foi transformado num livro com o mesmo nome, O que é uma Constituição. E o Ferdinand Lassalle, ele dizia o seguinte: olha, a Constituição não pode ser uma mera folha de papel, um mero documento com normas escritas. Ele precisa representar a sociedade. De que forma? Ele diz o seguinte, que a Constituição é a soma dos fatores reais de poder de uma sociedade. O que significa isso? Significa que na Constituição não pode haver meras normas jurídicas, mas sim a representação do poder social representado nos mais variados segmentos sociais. Então nós temos na Constituição o desejo, a vontade dessas forças políticas da sociedade. Então nós temos o desejo das instituições financeiras, o desejo das aristocracias da época, né? Vamos lembrar aqui que esse discurso ele fez em 1862. Enfim, hoje em dia nós poderíamos colocar os sindicatos, as entidades representativas de classe, como a OAB, entre tantos outros, sindicatos patronais e de empregados, representando as suas vontades no texto da Constituição. E se a gente for analisar, pegar, por exemplo, a história da nossa Assembleia Nacional Constituinte de 88, nós vamos ver ali que, de fato, existem vários segmentos. Segmento ruralista, segmento dos banqueiros, segmento dos trabalhadores, segmento dos sem terra, segmento dos militares, né, que estavam deixando o poder. Então, todas essas forças, a igreja também, todas essas forças foram para a Assembleia Nacional Constituinte através de representantes eleitos. Mas fizeram prevalecer ali a sua vontade de certa forma, né? Fizeram a sua vontade de ser consignada nesse texto. Muito não a contento de todos, evidentemente, porque teve que haver um consenso ali, mas
tiveram essa representatividade. Então ele diz o seguinte: se a Constituição não representa essa soma dos fatores reais de poder de uma sociedade, ela é um mero documento em branco que vai cair por si só, né? Vai cair pela força dos poderes sociais, dos poderes que estão contidos na sociedade. Muito bem? Então ele diz assim, olha, na realidade a Constituição é a soma da vontade dos poderes que existem dentro desta sociedade. Senão ela é um mero documento, uma mera folha de papel. Muito bem? Bom, esse é o sentido sociológico de Ferdinand Lassalle, né? E depois desse sentido sociológico, nós temos o sentido político, defendido por Carl Schmitt. Carl Schmitt escreveu um livro, A Teoria da Constituição, em 1928, e lá ele disse o seguinte: olha, a Constituição, sob o ponto de vista político, ela é uma decisão política fundamental. De que forma é uma decisão política fundamental? No sentido de que, a partir desta vontade de Constituição, desta vontade da Constituição, que é anterior à elaboração do documento, Constituição escrito, nessa vontade, nessa manifestação, é que se definem todas as estruturas do Estado. Né? Como o Estado, se nós teremos uma forma de governo republicana ou monárquica, se aquele país vai ter um sistema de governo presidencialista, parlamentarista ou semipresidencialista, se aquele Estado terá uma forma federada ou será um Estado unitário. Então todas essas estruturas, a definição de direitos fundamentais, os direitos democráticos de participação, né, os direitos políticos, portanto, tudo isso é definido nesta decisão política fundamental que leva à edificação de uma Constituição. Esta vontade é anterior ao texto escrito também. Então ele diz que a Constituição é uma decisão política fundamental no estado de constituir um Estado, no sentido de construir um Estado da forma como esta decisão quer, esta decisão política quer. Muito bem? Com estas características, portanto, como eu mencionei para vocês como exemplos, né? Então a Constituição, esta decisão política fundamental, que é do poder constituinte, de fato, né, aquele que realmente quer construir um Estado ou reconstruir um Estado. E aqui fica uma citação do Michel Temer. Michel Temer, ex-presidente do Brasil, é um constitucionalista de mão cheia, muito citado, aliás. E ele diz que toda vez que a gente tem uma nova Constituição, a gente tem um novo Estado, porque é esta Constituição que vai fazer a conformação, que vai regular este Estado. Muito bem. Então, para defender essa teoria dele, o Carl Schmitt, ele precisou fazer o seguinte: diferenciar Constituição de lei constitucional. O que é isso, né? Diferenciar Constituição de lei constitucional. Ele diz o seguinte: olha, nem toda Constituição traz apenas decisões políticas fundamentais, né? Se a gente pegar, por exemplo, na nossa Constituição, se a gente for lá no artigo 240, vamos lá, o artigo 242, parágrafo 2º da Constituição diz o seguinte, ó: o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Vejam bem, aqui nós temos uma regra para se aplicar a um colégio público do Rio de Janeiro, previsto na Constituição. Quer dizer, isso é decisão política fundamental na construção de um Estado? Não, não é. Então ele diz o seguinte, olha, existe na Constituição não só a Constituição, mas lei constitucional. Porque Constituição é tudo aquilo que é fundamental para o Estado. E lei constitucional é tudo aquilo mais que consta do texto da Constituição. Tá? Tudo aquilo que poderia nem estar na Constituição, como esse dispositivo aqui. Aliás, não faz sentido nenhum nós termos na Constituição uma regra
referente a um colégio público do Rio de Janeiro, né? Os doutrinadores atualmente fazem uma distinção entre direito, previsão materialmente constitucional e formalmente constitucional. Então, quando nós temos uma previsão formalmente constitucional, é algo que está na Constituição, mas não é matéria de direito constitucional, como essa regra do Colégio Pedro II. E aquilo que é materialmente constitucional, que diz respeito à estruturação do poder, aos direitos fundamentais, aos direitos políticos, de participação na vida democrática do Estado, estas regras em si são, sim, materialmente constitucionais. Então, dentro dessa visão do Carl Schmitt, nós teríamos Constituição, essas regras materialmente constitucionais, e lei constitucional, aquilo que está na Constituição, mas que não é matéria de direito constitucional. Como exemplo, a previsão do artigo 242, parágrafo 2º, que trata do Colégio Pedro II. Muito bem? Além desse sentido político, nós temos o sentido jurídico de Hans Kelsen. O Hans Kelsen, eu já citei para vocês ele, quando a gente falou do positivismo jurídico, que prevaleceu como filosofia do direito por um bom tempo, até meados do século passado. Muito bem. Esta filosofia positivista do Hans Kelsen, com base nesta teoria, nesse pensamento positivista do Hans Kelsen, ele desenvolveu um conceito de Constituição. O conceito jurídico de Constituição, um dos mais importantes que nós estudaremos, né, que vocês verão nesta matéria. Muito bem. Nesta definição de conceito jurídico de Constituição, nós temos o seguinte, uma distinção entre uma divisão que ele faz. Ele diz o seguinte: olha, o conceito jurídico de Constituição, ele está subdividido em seu sentido lógico jurídico e no seu sentido jurídico positivo. Muito bem? Não, né? Tem que explicar o que é isso. Muito bem, então vamos lá. Lógico jurídico. O que é o sentido lógico jurídico? Ele diz o seguinte: olha, no sentido lógico jurídico, Constituição é uma norma hipotética fundamental. Poxa vida, complicou, né? O que seria uma norma hipotética fundamental? É uma norma que fundamenta, que dá validade à Constituição, como a lei máxima, só que ela não é algo que está escrito, ela é uma norma hipotética, ela não é real. Ela está no campo do dever ser uma concepção social do que é Constituição. Uma concepção social que diz o seguinte: olha, a Constituição deve ser cumprida. Vamos explicar o sentido jurídico positivo, e aí vai ficar mais fácil entender esse lógico jurídico. O Hans Kelsen, ele desenvolveu, em sua teoria, no seu livro Teoria Pura do Direito, um escalonamento das normas numa pirâmide. Então ele diz o seguinte: olha, que todas as normas precisam buscar dentro desta pirâmide, que tem várias faixas, precisa buscar, as normas de baixo precisam buscar o seu fundamento de validade na norma superior. E esta norma buscar o seu fundamento de validade na norma superior e outra na norma superior, até que você chegue ao topo da pirâmide, onde está a Constituição. Então, no sentido jurídico positivo, a Constituição é a lei mais importante do país e que diz como as outras leis devem ser feitas, inclusive. Então, para que uma norma, uma lei infraconstitucional tenha validade, ela, no fim, deve sempre estar de acordo com a Constituição, porque senão ela é inconstitucional e aí, no nosso ordenamento, por exemplo, ela é tida como inexistente. Muito bem? Então vamos lá. Nesse sentido, então, cada norma busca o seu pressuposto de validade na norma superior, e assim por diante, até chegar na Constituição. E a Constituição busca o seu fundamento de validade aonde? Não tem uma norma acima dela. E aí vem essa norma hipotética fundamental dizendo: cumpra-se a Constituição, que é algo, uma concepção hipotética, mas que é fundamental para a validade da Constituição,
né? E que é retirada de um consenso social, de que a Constituição é a lei mais importante do país e de que todas as normas devem buscar seu pressuposto de validade lá. Então, no sentido jurídico positivo, Constituição é a lei mais importante do país, que conforma todas as demais leis. E no sentido lógico jurídico, é aquela norma que diz cumpra-se a Constituição. Muito bem? Então vamos lá. Seguindo então, nós vamos agora para o nosso sentido normativo de Constituição. Gente, aqui eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte sentido, ó. Esse sentido normativo de Constituição do Konrad Hesse não está no plano de aula de vocês. Não obstante, é importante que a gente estude esse conceito. Então procurem nas obras doutrinárias aí, até porque plano de aula não é um documento de estudo, é um documento de guia de estudo, né? Então vocês têm que buscar na doutrina os conceitos, porque o plano de aula é bastante singelo, bastante superficial. Então, muito embora não esteja no plano de aula de vocês, nós vamos estudar também esse sentido normativo do Konrad Hesse. Muito bem. O Konrad Hesse, ele diz o seguinte, ó. Ele critica aquela visão do Ferdinand Lassalle, de que a Constituição é a soma dos fatores reais de poder. Ele diz o seguinte, olha, não é possível isso, porque é muito conformismo e é muito indigno de qualquer ciência se limitar a descrever as relações de poder de uma sociedade. Então não é digno do direito se conformar com esta visão sociológica do Konrad Hesse, do Ferdinand Lassalle, de que a Constituição é a soma dos fatores reais de poder. A Constituição é mais do que isso. A Constituição é uma força normativa, é um documento escrito. Então a Constituição escrita, ela reflete sim a Constituição real, como o Ferdinand Lassalle colocou, mas ela é mais do que essa Constituição real, né? Ela é mais do que os fatores reais, a soma dos fatores reais de poder. Ela é um documento de intenções que influencia esses fatores e deve conformar esses fatores e esse exercício do poder na sociedade. Então é uma via de mão dupla, ao mesmo tempo em que a sociedade influencia o documento escrito conforma esta sociedade, regra esta sociedade. E por isso ele desenvolveu aquela teoria da força normativa da Constituição, que a Constituição não é mais um documento meramente político, lembra? Do marco teórico do neoconstitucionalismo, a força normativa da Constituição. Muito bem? Então, a Constituição, para Konrad Hesse, não é apenas a soma dos fatores reais de poder, como diz Ferdinand Lassalle, no sentido sociológico. Aqui, no sentido normativo do Konrad Hesse, ele diz que, além disto, a Constituição possui uma força normativa, a Constituição escrita soma-se à Constituição real, que reflete os fatores reais de poder de uma sociedade, soma-se a ela, e ambas trabalham conjuntamente, numa simbiose, um influenciando o outro. Então, os fatores reais de poder de uma sociedade influenciam a Constituição, mas é necessário que a Constituição conforme esses fatores reais de poder, regre esses fatores reais de poder. Senão fica algo muito indigno, basta a Constituição vir um documento de descrição política e de conflito dos fatores reais de poder. Tá? E por fim, nós temos o sentido culturalista de Constituição. O que é o sentido culturalista? Esse sentido culturalista, ele é defendido por Meirelles Teixeira, e o Meirelles Teixeira diz o seguinte, olha, nesse sentido culturalista, é uma busca para se conformar e trazer tudo junto, tentar reunir todos os sentidos que nós estudamos, né? Então, o sentido sociológico, o sentido político, o sentido jurídico, o sentido normativo. Então, o sentido culturalista se dá no seguinte sentido, aliás, parecido com o que Konrad Hesse defende. Ele diz o seguinte, olha, a Constituição é um produto cultural, é um produto cultural da sociedade. Ela reflete a cultura de uma sociedade, ao mesmo tempo que ela influencia a cultura desta sociedade. Cultura no sentido amplo,
né? No sentido de tudo aquilo que não é da natureza, mas é criado pelo homem, tudo aquilo que é criado pelo homem é cultura. Tudo isso produzido pela sociedade influencia esta Constituição, porque a Constituição é a carta que molda o Estado, né? É o documento que molda o Estado. E esse documento que molda o Estado, por ter esta força de criar e recriar o Estado, de moldar o Estado, acaba influenciando a cultura do país. Tá? Muito bem? Então aqui ó, nós terminamos o estudo dos conceitos de Constituição. Tá? A gente volta no próximo vídeo para tratar dos elementos das Constituições. Tudo bem? Até daqui a pouco.